Bom dia. As referências bibliográficas e o artigo-fonte da editora estão acessíveis na descrição abaixo do vídeo. Se pretende apoiar a divulgação do conhecimento científico, inscreva-se. E você pode dar um joinha, por favor. Resumo: houve 5 eventos de extinção em massa na história da biodiversidade da Terra, todos causados U200 Bu200 por fenômenos dramáticos mas naturais. Foi alegado que a sexta extinção em massa pode estar em andamento, desta vez causada inteiramente por humanos. Embora evidências consideráveis U200 Bu200 indiquem que existe uma crise de biodiversidade com extinções crescentes e abundâncias em queda livre, alguns não aceitam que isto represente uma sexta extinção em massa. Muitas vezes, utilizam a lista vermelha da IUCN para apoiar a sua posição, argumentando que a taxa de perda de espécies não difere da taxa de fundo. No entanto, a lista vermelha é fortemente tendenciosa. Quase todas as aves e mamíferos, mas apenas uma pequena fração dos invertebrados, foram avaliadas em função de critérios de conservação. A incorporação de estimativas do verdadeiro número de extinções de invertebrados leva à conclusão de que a taxa excede largamente a taxa de fundo e que podemos de facto estar a testemunhar o início da sexta extinção em massa. Como exemplo, focamos nos moluscos, o segundo maior filo em número de espécies conhecidas, e, extrapolando corajosamente, estimamos que, desde cerca de 1500 d.C., possivelmente até 7,5 a 13% 150, 000 a 260, 000 de todos os aproximadamente 2 milhões de espécies conhecidas já foram extintas, ordens de magnitude superiores a 882 0,04% da lista vermelha. Revemos as diferenças nas taxas de extinção de acordo com os domínios. As espécies marinhas enfrentam ameaças significativas, mas, embora as extinções em massa anteriores tenham sido em grande parte definidas pelos invertebrados marinhos, não há provas de que a biota marinha tenha atingido a mesma crise que a biota não marinha. As espécies insulares sofreram taxas muito maiores do que as continentais. As plantas enfrentam preconceitos de conservação semelhantes aos dos invertebrados, embora haja indícios de que possam ter sofrido taxas de extinção mais baixas. Há também quem não negue uma crise de extinção, mas a aceite como uma nova trajetória de evolução, porque os humanos fazem parte do mundo natural, alguns até o abraçam, com o desejo de manipulá-lo para benefício humano. Nós discordamos dessas posturas. Os humanos são a única espécie capaz de manipular a Terra em grande escala e permitiram que a crise atual acontecesse. Apesar das múltiplas iniciativas de conservação a vários níveis, a maioria não é orientada para as espécies, com exceção de alguns vertebrados carismáticos, e ações específicas para proteger cada espécie viva individualmente são simplesmente inviáveis. O 200 Bu 200 devido à tirania dos números. Como biólogos sistemáticos, encorajamos o cultivo da apreciação humana inata da biodiversidade, mas reafirmamos a mensagem de que a biodiversidade que torna o nosso mundo tão fascinante, belo e funcional está a desaparecer despercebida a um ritmo sem precedentes. Face a uma crise crescente, os cientistas devem adoptar as práticas da arqueologia preventiva e recolher e documentar o maior número possível de espécies antes que desapareçam. Tudo isto depende do renascimento do venerável estudo da história natural e da taxonomia. Negar a crise, simplesmente aceitá-la e não fazer nada, ou mesmo abraçá-la para o benefício ostensivo da humanidade, não são opções apropriadas e abrem caminho para que a Terra continue na sua triste trajetória rumo a uma sexta extinção em massa. 1. Introdução. No seu livro The Sixth Extinction, No Natural History, Elizabeth Kubert apresentou a crescente evidência de que a Terra está no início, ou talvez no meio, do sexto grande episódio de extinção em massa da biodiversidade desde que a vida na Terra surgiu, o primeiro desse tipo. Evento a ser causado inteiramente por seres humanos. Ela não é de forma alguma a primeira a tirar esta conclusão e ela continua a ser reiterada. A evidência de uma grande crise de biodiversidade parece esmagadora. No entanto, há quem negue que tais provas realmente existam e consideram que foram exageradas pelos cientistas da conservação e da biodiversidade para atrair maior atenção pública e política para a perda de biodiversidade e para aumentar as oportunidades de obtenção de bolsas de investigação. Tais alegações chegaram às manchetes quando o relatório da Plataforma Intergovernamental de Política Científica sobre Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos 2019 foi divulgado. Por exemplo, PLAT 2019, eles continuam a aumentar, conforme observado por IS 2020. A negação difere do ceticismo. Gilia 2018, Washington 2018.
Esta última é uma componente genuína da investigação e descoberta científica, questionando pressupostos, resultados, interpretações e conclusões até que o peso da evidência apoie uma conclusão ou outra. A negação, por outro lado, é pura descrença no peso da evidência. A noção da sexta extinção em massa, ou pelo menos de uma grande crise de biodiversidade, enfrenta tanto o ceticismo como a negação, tal como a noção de alterações climáticas antropogênicas, o facto da evolução, os impactos negativos das espécies invasoras e muitos outros aspectos da ciência em geral. O ceticismo e a negação podem ser alimentados pelas manchetes dos meios de comunicação social que dramatizam excessivamente os terríveis prognósticos a curto prazo, combinados com o exagero das diferenças de opinião profissionais percebidas entre os cientistas, no que diz respeito, por exemplo, à análise e interpretação dos dados e à probabilidade do Armagedon dos insetos. Grande parte desta negação da ciência não é publicada em revistas científicas respeitáveis U200B, U200B revisadas por pares, e algumas podem ter conotações políticas, como foi o caso da reação de autoridades republicanas no ZEU após o lançamento da Plataforma Intergovernamental de Política Científica sobre Biodiversidade e Relatório de Serviços Ecossistêmicos em 2019, Tobias, 2019. Duas críticas primárias foram feitas àqueles que afirmam que estamos no que pode ser um divisor de águas na história do nosso planeta. A primeira é a alegação de que as taxas de extinção estimadas foram exageradas e que a atual taxa de extinção não é significativamente maior do que a taxa de fundo natural. Em segundo lugar estão as alegações interrelacionadas de que quaisquer extinções são compensadas por uma origem equivalente ou maior de espécies recém-evoluídas, e que porque os humanos fazem parte do mundo natural, as extinções causadas pelo homem são um fenômeno natural, uma parte da trajetória evolutiva da humanidade. Vida na Terra. Esta visão apareceu de várias formas na imprensa popular, por exemplo, Piron 2017, Webcities, por exemplo, Brand 2015, Mediaton 2017 e nos escritos de alguns ecologistas acadêmicos, por exemplo, Thomas 2017. A consequência desta opinião é que devemos abraçar esta nova trajetória de evolução. Thomas 2017 sugeriu que a taxa de evolução e, portanto, a especiação está agora a aumentar face às mudanças provocadas pelos humanos. Alguns reconhecem que, embora considerem que não há extinção em massa, pelo menos ainda não, muitas espécies estão a tornar-se mais raras ou mais localizadas, com a consequente perda de diversidade genética e que é aqui que devemos concentrar os nossos esforços, uma vez que a raridade pode ter um impacto terrível. Consequências para os ecossistemas globais. Notavelmente, o aumento da raridade pode resultar na extinção funcional, o que pode levar a novos declínios através da coextinção. O aumento da raridade é sem dúvida verdade, mas isso não significa que a extinção em massa não esteja também a ocorrer. O episódio atual difere das extinções em massa anteriores. Houve vários episódios deste tipo na história da Terra, com a maioria dos autores a aceitar 5 extinções em massa substanciais desde o Cambriano. Todos estes foram causados U200B, U200B por uma diversidade de fenômenos naturais e foram definidos, por exemplo, por Barnowski 2011, como eventos que se destacam de uma taxa de extinção de fundo mais estável, tendo taxas de extinção com picos mais elevados do que em qualquer outro intervalo geológico do último 540 milhões de anos e envolvendo, de forma um tanto arbitrária, uma perda de mais de 75% das espécies estimadas. Em contrapartida, a atual elevada taxa de extinção está a ser causada diretamente pelos seres humanos. Avoy 2008, p. 11.541 enfatizou esta diferença sucintamente ao afirmar que as numerosas causas antropogênicas da extinção em massa de hoje não estão profundamente relacionadas com as causas conhecidas das anteriores. Na verdade, embora a crise atual seja essencialmente um fenômeno não marinho, os eventos anteriores foram maioritariamente definidos com base em fósseis marinhos, em grande parte invertebrados, embora o evento do final do Cretáceo tenha envolvido o desaparecimento de dinossauros não aviários. Além disso, vários autores chegaram a apenas 2 ou a 61 extinções em massa, conforme revisado por Bambashi 2006, que concluiu que houve 18, mas que apenas 3 se destacaram do contínuo de intensidades de extinção circundantes, embora muitos autores continuem a citar os 5 tradicionais. Wins, Sweet Worsley 2020, embora argumentem filosoficamente que os termos extinção de fundo e extinção em massa são inadequados porque estes fenômenos são de fato os dois extremos de um contínuo, no entanto reconheceram que a crise atual é qualitativamente diferente devido à sua causa antropogênica.
Implícito em todos os argumentos que negam a crise atual está que não há necessidade de se preocupar, seja porque não existe tal evento de extinção em massa, ou, como sugerido hipoteticamente por Doug Irwin, se realmente estamos no meio de uma extinção em massa, então é tarde demais e não faz sentido tentar fazer nada a respeito. Observe que o próprio Irwin parecia acreditar que não há extinção em massa ou que o processo está apenas começando, e que podemos ter uma chance de evitar isso se nós descobrir como. Juntamente com muitos outros, discordamos destas conclusões principalmente por três razões, e há provas crescentes de que a taxa de extinção não é normal, e o aumento exponencial da população humana e os impactos humanos no mundo natural são anormalmente rápidos. E, crucialmente, e não somos apenas mais uma espécie em evolução face a influências externas porque temos uma escolha consciente relativamente ao nosso futuro e ao da biodiversidade da Terra. Assim, não só estamos a perder espécies a uma taxa superior ao normal, mas também os processos de evolução e especiação não conseguem acompanhar esta perda. Consideramos que a sexta extinção em massa provavelmente já começou e apresentamos argumentos para contrariar aqueles que negam isso. Provavelmente não convenceremos aqueles que consideram este episódio parte da evolução natural da vida na Terra e, portanto, que é aceitável apenas deixar acontecer, ou seja, que estão errados. Nem convenceremos aqueles que pensam que é tarde demais para pará-lo e que, portanto, devemos abraçá-lo, ou seja, que eles também estão errados. No entanto, esperamos pelo menos dar uma pausa àqueles que, ao negá-lo ou minimizá-lo, fazem o jogo daqueles que defendem que não se deve fazer nada a respeito, ou daqueles que, aceitando-o, defendem que devemos fazer o nosso melhor para manipular a biodiversidade, principalmente se não apenas para benefício humano, essencialmente econômico. Esta última visão foi expressa em maior ou menor grau por alguns conservacionistas proeminentes e tornou-se uma característica fundamental da nova conservação ou conservação neoliberal, embora o paradigma tenha sido fortemente criticado, por exemplo por Busher 2012, Solé 2013 e Houston 2018. 2. Definição da sexta extinção em massa. Se considerarmos um evento de extinção em massa como um curto período em que pelo menos 75% das espécies são perdidas, a atual crise de extinção em curso, rotulada ou não de sexta extinção em massa, ainda não ocorreu, é um evento potencial que pode ocorrer no futuro McLeod, 2014, p. 2. Mas o facto de ainda não ter acontecido, o que só pode ser afirmado depois de ter acontecido, não significa que não vá acontecer ou que não esteja em vias de acontecer. Na verdade, isso poderá acontecer dentro de apenas um ou alguns séculos, se nada for feito para abrandar ou parar a atual taxa de perda de biodiversidade. Mas certamente começou e está a ser causado por atividades humanas. Mas quando isso começou? Começou com a primeira expansão dos humanos modernos para fora de África há 200 a 45 mil anos, ou há 12 a 10 mil anos, durante a Revolução Neolítica, quando as populações humanas começaram a aumentar rapidamente como resultado do desenvolvimento da agricultura, ou começou muito mais recentemente, mesmo durante a Revolução Industrial do século XIX. A Vise 2008 caracterizou-as como as três fases da sexta extinção em massa, incluindo implicitamente todas as extinções causadas pelo homem e considerando que o estado da biodiversidade atingiu agora um ponto de crise. Concordamos com a Vise 2008 ao considerar a sexta extinção em massa, caso seja isso que a crise atual se tornará, para incluir todas as extinções antropogênicas. No entanto, dentro deste quadro abrangente, o início da extinção causada pelo homem varia de acordo com o local. Por exemplo, de uma perspectiva global, os humanos modernos chegaram à Europa há pelo menos 43 mil anos, e à Ásia e à Austrália há pelo menos 65 mil anos, com as primeiras incursões para fora de África datadas de cerca de 200 mil anos atrás, muito antes de chegarem ao Américas, 20 a 15 mil anos atrás. E de uma perspectiva mais estreita e mais recente, os humanos colonizaram ilhas da Oceânia Ocidental, por exemplo, Vanuatu, Nova Caledônia há 4 a 3 mil anos, mas só alcançaram as partes mais distantes da Oceânia, por exemplo, Nova Zelândia, Havaí há menos de 1.000 anos. Assim, o início do chamado Antropoceno depende de quando os humanos chegaram a um determinado local. Evitamos o uso adicional do termo Antropoceno. Embora inicialmente tenha sido cunhado num contexto do sistema Terra que enfatizava em grande parte as mudanças antropogênicas no clima e na geoquímica, passou a ser visto simplesmente como uma referência à era moderna de dominação humana da Terra, abrangendo questões biológicas, sociológicas, políticas e filosóficas mais amplas. Mas está mal definido e tem muitos críticos, embora também muitos apoiantes.
Tem sido sugerido que pode gerar complacência e permitir-nos reconciliar-nos com uma nova normalidade ou, a pior das hipóteses, refletir uma visão antropocêntrica de que a Terra e os seus recursos devem ser geridos principalmente, se não exclusivamente, para o benefício da humanidade conforme criticado por Houston 2018, uma visão, de uma forma ou de outra, que está ganhando força nos níveis intergovernamentais, por exemplo, Mazu 2018. Outros cunharam nomes alternativos que ainda não conquistaram um grande número de seguidores. No entanto, diferenças de alguns milhares de anos, por exemplo, entre locais no Pacífico Ocidental e no Pacífico Central e Oriental, quando olhamos para trás daqui a alguns milhões de anos, iam ser insignificantes. Se todas as extinções causadas pelo homem, ou seja, durante um período de até 200 mil anos até agora, forem incluídas no evento atual, embora se perceba que a taxa aumentou dramaticamente em tempos mais recentes, o intervalo de tempo é de aproximadamente ordem de grandeza semelhante àquela em que ocorreram extinções nos 5 eventos tradicionais de extinção em massa anteriores. Por exemplo, entre os 3 eventos de destaque identificados por Bambach 2006, o evento do final do Permiano durou 60 mil anos, o evento do final do Ordoviciano e o evento do Cretáceo ao Paleógeno, associado principalmente ao impacto de asteroides e conhecido pelo fim dos dinossauros não aviários, durou menos de 20 mil anos ou apenas alguns anos ou décadas, embora haja muita discussão sobre a causa S e horário duração deste evento. Estas são as durações do período real de extinção e não os tempos desde o início do evento até a recuperação total da função do ecossistema e, eventualmente, da riqueza de espécies, que são muito mais longos. A sexta extinção em massa, se acontecer e dependendo de como for definido o seu início, poderá ocorrer num prazo não muito diferente. 3. A lista vermelha como ferramenta para medir a extinção. A lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza (UCN) é amplamente reconhecida como a compilação mais abrangente do estado de conservação global de plantas e animais, com o número de espécies avaliadas aumentando ano após ano, e agora uma ferramenta insubstituível para o planeamento da conservação, gestão, monitoramento e tomada de decisão. Seu objetivo explícito é avaliar o risco relativo de extinção das espécies. No decorrer das avaliações, algumas espécies são declaradas extintas, mas a listagem de espécies extintas é um subproduto da lista vermelha. No entanto, vários estudos utilizaram a lista vermelha para determinar o número de extinções modernas registradas, ou seja, desde o ano 1500, a data que a UCN utiliza agora como limite para listar uma espécie como extinta e para extrapolar a partir destes números para uma taxa global de extinção. Muitas vezes, o foco está nos vertebrados, principalmente mamíferos e aves, mas às vezes incluindo répteis e peixes. A maioria desses estudos reconhece as limitações dos dados da lista vermelha. Outros, no entanto, utilizaram os dados da lista vermelha sem esse reconhecimento em apoio da sua opinião de que as taxas de extinção não aumentam dramaticamente, argumentando que estes são os dados fiáveis o 200 Bu verdadeiros a partir dos quais se calculam as taxas, nomeadamente Lomborg 2001 e Brice, mas também Lankin 2016. A UCN 2020 avaliou todas as espécies de aves conhecidas e 91% das espécies de mamíferos. A maioria das estimativas das taxas de extinção para estes táxons baseou-se na lista vermelha e para os mamíferos, na lista CREO, que também lista apenas as espécies consideradas extintas desde 1500. As estimativas das extinções destes táxons desde 1500 podem ser bastante precisas, especialmente com novas abordagens que combinem o momento e a fiabilidade dos registros, o momento e a adequação dos levantamentos, e o momento, a extensão e a intensidade das ameaças. No entanto, a lista vermelha como um todo, e os mamíferos e as aves especificamente, não é um bom substituto para avaliar toda a extensão do atual evento de extinção, conforme definido acima, por uma série de razões descritas nas secções seguintes, e nas análises baseadas em a lista vermelha subestima inevitavelmente os níveis reais. Isto não deveria ser surpresa, já que nunca foi concebido como uma compilação abrangente de espécies extintas conhecidas. Os mamíferos e aves não são representativos das extinções globais. A UCN 2020 avaliou 372 espécies no total, incluindo 649 vertebrados. Embora seja uma enorme quantidade de trabalho detalhado, isto representa apenas 5,6% do total de cerca de 2,14 milhões de espécies animais e vegetais descritas aceites pela UCN 2020.
Catálogo da Vida, que é a base para muitas das estimativas da IUCN 2020 do número de espécies em vários grupos, estima que existam 2,2 milhões de espécies vivas conhecidas pelos taxonomistas. O número avaliado é, portanto, uma pequena fração das espécies descritas, fortemente tendenciosa para vertebrados não marinhos, e especialmente mamíferos e aves. No entanto, muitos dos argumentos a favor e contra a realidade da sexta extinção em massa basearam-se em análises de vertebrados, principalmente mamíferos e aves, e até certo ponto anfíbios, que sofreram declínios e extinções significativos, mais recentemente como resultado de infecção fúngica por quitrídeo, talvez exacerbada pelo aquecimento global. Os recifes de coral são por vezes incorporados em tais análises, tal como as plantas, mas os invertebrados raramente são considerados. A suposição implícita e às vezes explícita é frequentemente feita de que as avaliações das taxas de extinção de mamíferos e aves refletem as taxas de extinção de toda a biodiversidade, uma suposição aceita não apenas entre a mídia centrada nos vertebrados, mas também entre muitos meios científicos e de conservação centrados nos vertebrados. Organizações e aparentemente às vezes até entre os próprios cientistas centrados em vertebrados. A IUCN 2020 aceita cerca de 6.495 espécies descritas de mamíferos e 11.147 espécies de aves descritas, totalizando 17.642, com 91% dos mamíferos e todas as espécies de aves avaliadas. Destas 17.046 espécies avaliadas, apenas 922, cerca de 5%, foram colocadas na categoria dados deficientes da IUCN, ou seja, não possuíam informações suficientes para avaliar o seu estado de conservação de acordo com as categorias e critérios da lista vermelha da IUCN 2012. Assim, o número de extinções 249, 1,5% do total de 16.124 avaliadas, excluindo aquelas avaliadas como dados deficientes listado para mamíferos e aves desde 1500 pela IUCN 2020 é provavelmente bastante preciso, exceto talvez para aves polinésias e outras aves insulares. Embora seja uma pequena amostra da biodiversidade global, se as estimativas de extinção em mamíferos e aves pudessem ser consideradas uma amostra aleatória da biodiversidade, talvez pudesse ser depositada alguma confiança nas extrapolações destas estimativas para estimativas da taxa global de extinção da biodiversidade. No entanto, não se trata de uma amostra aleatória, mas sim altamente tendenciosa. Os mamíferos e as aves receberam um apoio de conservação considerável, sem o qual a sua taxa de extinção teria sido maior, de tal forma que extrapolar a partir deles para a biodiversidade como um todo subestimaria a taxa global de extinção. Outro preconceito reside no fato de que espécies com grande tamanho corporal, por exemplo, mamíferos e aves, e vertebrados em geral tendem a ter áreas de distribuição maiores do que espécies menores, insetos e invertebrados em geral e, portanto, não serão extintas devido à destruição local do habitat. Além disso, muitas espécies raras de invertebrados, por exemplo, muitas espécies conhecidas apenas nas suas localidades tipo ou mesmo a partir de apenas um único espécime, habitam regiões tropicais remotas, razão pela qual são tão pouco estudadas e tão pouco conhecidas. Dada sua distribuição provavelmente pequena, podem muito bem ser muito propensas à extinção, mas não há conhecimento suficiente para avaliá-las, o que significa que as avaliações da lista vermelha são tendenciosas para espécies mais conhecidas. Mesmo entre os insectos, as avaliações da lista vermelha têm sido fortemente tendenciosas em relação ao Odonata, Lepidoptera opalocera, certos Coleoptera e Orthoptera. As avaliações da lista vermelha também podem ser tendenciosas em relação às espécies ameaçadas, aos grupos que beneficiam de serem alvo dos grupos de especialistas da IUCN ou, em alguns casos, às regiões com maior riqueza de espécies, como foi demonstrado para as plantas. Por todas estas razões, embora a percepção pública seja de que a megafauna carismática é as primeiras vítimas da extinção antropogênica, podem muito bem ter sido durante os primórdios pré-históricos do processo e, portanto, atrai grande preocupação os incontáveis U200 Bu200 milhares de espécies de invertebrados que foram extintas são desconhecidas. Para a humanidade superam largamente o pequeno número de extinções de vertebrados muito mais conhecidas. Duas extinções conhecidas desde 1500 d.C. não listadas. As diretrizes da IUCN afirmam que a categoria extinto é usada quando não há dúvida razoável de que o último indivíduo morreu. Contudo, a extinção, o desaparecimento do último indivíduo de uma espécie é muito difícil de detectar.
A listagem de uma espécie como extinta exige que sejam realizadas pesquisas exaustivas em todos os habitats conhecidos ou prováveis U200 Bu200 ao longo da sua distribuição histórica, em momentos apropriados diurnos, sazonais, anuais e durante um período de tempo apropriado ao seu ciclo de vida e forma de vida. A listagem como extinta tem implicações significativas para a conservação, porque as medidas de proteção e o financiamento da conservação geralmente não são direcionados a espécies que se acredita estarem extintas. Por conseguinte, uma espécie não deve ser listada nas categorias extinta ou extinta na natureza se houver qualquer possibilidade razoável de ainda existir, a fim de evitar o erro de Romeu, onde quaisquer medidas de proteção e financiamento são removidos de espécies ameaçadas na crença equivocada de que já estão extintos. Para uma grande proporção de espécies descritas, nunca haverá trabalho de campo exaustivo, no momento apropriado e durante o período de tempo apropriado, porque são demasiado numerosas e o conhecimento é demasiado escasso para saber o período de tempo e até mesmo a área de distribuição a ser pesquisada. Além disso, uma vez que a lista vermelha procura evitar o erro de Romeu, a citação acrítica de pronunciamentos e pressupostos de extinção subestimará o número de espécies extintas, mesmo em grupos bem conhecidos como as aves ou os anfíbios. Isto é até reconhecido pela própria UPenn, que criou uma etiqueta possivelmente extinta para espécies criticamente ameaçadas que, segundo as evidências, estão provavelmente extintas, mas para as quais há uma pequena probabilidade de existirem. Eles também criaram uma tag análoga, possivelmente extinta na natureza. A UPenn 2020 listou 986 táxons com essas tags. A literatura taxonômica está repleta de exemplos de espécies para as quais os autores sugerem que estão provavelmente extintas, mas não se atrevem a declará-las assim. Por exemplo, o maçarico esquimó, Numenius borealis, uma pernalta neártica, provavelmente foi extinto no final do século XX e foi considerado posteriormente como tal. O último avistamento confiável data de 1963. No entanto, o Chart 2018 recomendou que permanecesse avaliado como criticamente em perigo, possivelmente extinto com base numa abordagem probabilística. Outro exemplo é a touti negra de Bachmann, Vermivora bachmanni, da qual não houve qualquer avistamento confirmado desde 1988, apesar das buscas direcionadas, e que também foi reconhecida como extinta. Ambas as espécies ainda estão listadas como criticamente ameaçadas pela IUCN devido à pequena chance de uma ou mais aves ainda estarem vivas, ou seja, não cometerem o erro de Romeu. Tais espécies, portanto, não são contadas entre as espécies extintas e vastas somas de dinheiro são frequentemente gastas na vã esperança de que serão encontradas novamente. Aliás, o governo do ZEUA propôs muito recentemente que a touti negra de Bachmann fosse considerada extinta. De forma mais geral, Diamond enfatizou o abismo entre comprovadamente extinto e não comprovadamente existente e que se a extinção deve ser baseada em provas definitivas, então a verdadeira taxa de extinção será subestimada e muito do financiamento limitado disponível será ser direcionado a causas perdidas. 3 extinções anteriores a 500 anos depois de Cristo. Os humanos foram fundamentais para a extinção global da megafauna quase assim que começaram a migrar para fora de África, embora dentro de África algumas espécies de megafauna, por exemplo, alguns proboscídeos e gatos dente de sabre tenham sido extintas antes da expansão do Homo sapiens para além do continente, talvez relacionado com a evolução do Homo erectus no espaço do nicho carnívoro. A colonização aborígene da Austrália ocorreu há cerca de 65 mil anos, antes do que se pensava anteriormente, ou seja, há 45 mil anos, e pode ter resultado na extinção da característica megafauna pré-histórica, embora a interação da propagação humana com as alterações climáticas possa ter sido importante, como também foi discutido para a Eurásia, a América do Norte e as Caraíbas. O consenso parece ser que, à escala global, tanto os seres humanos como as alterações climáticas estiveram envolvidos na extinção da megafauna, mas sendo a primeira geralmente de maior importância. A extinção de aves após a colonização inicial das ilhas ocidentais do Pacífico por povos nativos do Pacífico foi estimada como tendo ocorrido há pelo menos 30 mil anos e das ilhas centrais do Pacífico há cerca de 3 a 4 mil anos atrás. Nas ilhas do Pacífico tropical, Stedman 1995 sugeriu que as extinções antropogênicas pré-históricas de aves, principalmente trilhos, podem ter excedido 2,000 espécies, possivelmente uma estimativa exagerada, o que, na altura, Stedman considerava representar 20% da população mundial de aves. Diversidade, embora agora em torno de 15%. A Hilkn usa o ano 1500 como ponto de corte para listar uma espécie como extinta.
No entanto, mesmo nos 500 anos anteriores à descoberta das Ilhas Havaianas pelos ocidentais em 1778, período durante o qual as ilhas foram colonizadas por povos nativos do Pacífico, cerca de 50% da avifauna das ilhas foi extinta como resultado da destruição do habitat e predação. Extinções ferroviárias semelhantes ocorreram nas ilhas da Macaronésia, no Atlântico Norte. Nenhuma dessas espécies está incluída na lista vermelha. 4 extinções sentinelanas. No seu livro The Diversity of Life, Wilson 1999 cunhou o termo extinção sentinelã para espécies que se extinguem antes de serem recolhidas e descritas. Não sabemos, e na maioria dos casos não podemos saber, quantas extinções sentinelanas ocorreram, especialmente de invertebrados. Um número incontável de espécimes de espécies não descritas está à nossa espera nas coleções de museus de história natural do mundo, alguns dos quais, sem o nosso conhecimento, já terão sido extintos. A maior proporção da biodiversidade compreende espécies não descritas, e este problema é especialmente grave para os invertebrados, com a proporção de espécies de insetos não descritas talvez tão elevada como 80%. A maioria das espécies não descritas, nomeadamente invertebrados que foram extintas recentemente, não podem ser conhecidas, a menos que tenham deixado um registro físico, por exemplo, uma concha de caracol. Para os vertebrados, cujos ossos podem ser preservados muito depois da extinção de uma espécie, o conhecimento de tais espécies é mais completo e, com algumas suposições importantes, por exemplo, sobre a constância das taxas de extinção, a extrapolação para o passado pode permitir uma estimativa de um número de espécies que foram extintas, mas que permanecem desconhecidas. Segundo o Tedesco 2014, que baseou seu estudo apenas em vertebrados, a extinção de espécies não descritas pode ser responsável por até 59% de todas as extinções, dependendo do grupo taxonômico e da região. No Havaí, a extinção devastou os lepidópteros, a maioria sem nunca terem sido recolhidos. Com efeito, existem muitos exemplos de espécies recentes descritas após a sua extinção em moluscos, mas também noutros grupos, mesmo que os autores, provavelmente temendo o erro de Romeu, por vezes não as tenham declarado extintas, por exemplo, plantas, insetos, mamíferos, anfíbios, répteis e aves. 5. O problema dos invertebrados. Muitas espécies de invertebrados conhecidas são, de facto, registradas apenas numa localidade e, por vezes, apenas num espécime, tornando-as impossíveis de avaliar com os critérios da lista vermelha. Por exemplo, cerca de 20% dos Neuroptera australianos são conhecidos a partir de um único espécime ou de uma única localidade, em uma amostra aleatória de moluscos terrestres em todo o mundo. 30% eram conhecidos apenas pela descrição original e 33% por apenas uma localidade. Em uma amostra aleatória de Coleoptera, 53% eram conhecidos apenas de uma única localidade e 13% de um único espécime. Entre as espécies de Trichoptera recentemente descritas em 2011 a 2014, 45% foram baseadas em singletons, e de 198 mantídeos em todo o mundo, 48% são relatados com base em espécimes únicos. Esta extrema escassez de registros de invertebrados é a regra e explica a dificuldade de avaliá-los adequadamente em relação aos critérios da lista vermelha. Para invertebrados aquáticos, até 34% das espécies avaliadas, ou seja, uma amostra de espécies para as quais havia especialistas suficientes e conhecimento potencial para iniciar o processo de avaliação, foram listadas como dados deficientes. 4. Outras abordagens. As principais razões pelas quais a lista vermelha não é uma boa base para avaliar as taxas de extinção globais são, portanto, e está longe de ser abrangente e distorcida taxonomicamente, e é impossível avaliar o grande número de espécies, nomeadamente invertebrados, de acordo com as categorias e critérios da Wiki, não só devido ao seu grande número, mas também porque simplesmente não temos dados adequados. Mesmo que tivéssemos os dados, seria o destino de muitas espécies de invertebrados saltar de dados deficientes um ano para extintas alguns anos mais tarde. Na procura de abordagens alternativas, alguns sugeriram a revisão e o aumento dos critérios da lista vermelha para permitir avaliações mais realistas de invertebrados ou plantas. Tentativas mais gerais de avaliar a extinção em grande escala têm, desde muito antes da proeminência da lista vermelha, sido baseadas em abordagens de relacionamento espécie-área que não dependem de extinções conhecidas ou supostas de espécies individuais, mas de projeções de, por exemplo, área da perda de habitat extrapolada para a perda proporcional de espécies de acordo com várias suposições.
No entanto, existem muitos problemas com a utilização da relação espécie-área e muitas interpretações têm sido criticadas por sobreestimarem ou subestimarem as taxas de extinção futuras. No entanto, apesar dos argumentos, sejam eles sobreestimados ou subestimados, todos indicam uma extinção significativa através da perda de habitat. No entanto, todos estes esforços foram até criticados como parte de uma campanha de exagero que subestima grosseiramente as extinções, com base na teoria em oposição a dados reais, e a abordagem permanece popular devido à inércia. Mais recentemente, têm sido feitos esforços para basear as avaliações em conhecimentos especializados essencialmente qualitativos. E 2017 focou em ameaças e Thompson 2017 em registros e pesquisas. O primeiro adota uma abordagem probabilística baseada no raciocínio estruturado, o segundo numa abordagem de modelagem e, como exemplares, utiliza uma espécie de planta e uma espécie de ave, respectivamente. O Chart 2018 ampliou essas abordagens para abordar a probabilidade de extinção de 61 espécies de aves. A utilização de tais métodos acrescenta rigor quantitativo às avaliações da extinção, mas ainda depende de um considerável conhecimento específico da espécie, que para a maioria dos invertebrados não está disponível, e é pouco provável que esteja disponível, em parte porque os recursos para obter os dados necessários também não estão disponíveis. Outras abordagens alternativas incluem o Índice da Lista Vermelha, que foi concebido para medir o risco de extinção de conjuntos de espécies e para acompanhar as alterações neste com base nas mudanças ao longo do tempo da proporção de espécies em cada categoria na lista vermelha, extrapolação de táxons bem conhecidos, modelar o impacto das alterações climáticas no risco de extinção, ou uma combinação dessas abordagens. Uma necessidade de abordar os invertebrados. Os invertebrados constituem a grande maioria, 95 a 97%, das espécies animais conhecidas. É, portanto, essencial que os invertebrados sejam incluídos em qualquer estimativa plausível da extinção global da biodiversidade. No entanto, em contraste com a avaliação de todas as espécies de aves e da maioria das espécies de mamíferos, apenas cerca de 5% listadas como dados deficientes, dos cerca de 1,5 milhões de espécies descritas de invertebrados aceites pela IUCN 2020, apenas 23. 808, 1,6% foram avaliadas, dos quais 6. 525, 27% são deficientes em dados. Apesar de negar taxas de extinção significativamente aumentadas, Briggs 2017 reconheceu que usar animais vertebrados para prever eventos globais era problemático e defendeu que continuássemos monitorando os grupos bem conhecidos de insetos e os usássemos como substitutos para estimar o impacto global. Taxa de extinção. Concordamos com esta afirmação, mas estendemos-la a outros grupos de invertebrados relativamente conhecidos, nomeadamente os moluscos. A maioria dos animais são de fato insetos, cerca de 1,05 milhão de espécies existentes são conhecidas pelos taxonomistas, com 88% delas listadas no Catálogo da Vida. IUCN 2020 derivou seus dados de insetos de Roscoe 2019. A IUCN 2020 avaliou apenas 9.793, 0,9% deles se lista 2. 561, 26% como deficientes em dados e 63 como extintos, 0,9% dos avaliados, excluindo aqueles avaliados como deficientes em dados. O pequeno número listado como extinto reflete o número relativamente pequeno avaliado e a alta proporção daqueles que apresentam deficiência de dados. Poucos grupos de insetos foram avaliados de forma abrangente, nenhum aparece na figura 2 do resumo das estatísticas da lista vermelha IUPN 2020. Notavelmente, 7. 406, 76% dessas avaliações de insetos são de Odonata 4. 830 avaliadas de um número estimado de 6. 650 espécies conhecidas, Lepidoptera 1. 126 de 158. 570 e Coleoptera 1. 450 de 392. 415 número total de espécies conhecidas de Roscoe 2019. Entre esses três grupos, 2,00027% estão listados como deficientes em dados e 43 como extintos, 0,8% do total, excluindo aqueles avaliados como deficientes em dados. Muitas espécies de insetos conhecidas apenas pelas descrições originais e pelas localidades tipo têm menos probabilidade de serem avaliadas do que espécies mais conhecidas nos grupos mais conhecidos e, mesmo que sejam avaliadas, é provável que tenham dados deficientes. No entanto, estas espécies podem muito bem ser as que têm maior probabilidade de serem ameaçadas e, portanto, de terem sido extintas.
Assim, os números avaliados como extintos na lista vermelha são subestimados e inadequados para estimar os verdadeiros níveis de extinção. Mas, além disso, é inapropriado argumentar, com base em tais subamostras de grupos taxonômicos e no número de espécies avaliadas pela IUCN como extintas nessas subamostras, que esses mesmos números são o número total de espécies extintas em cada grupo inteiro, ou seja, não apenas as espécies avaliadas, mas também aquelas não avaliadas, afirmando assim que, como apenas 63 espécies de insetos estão listadas como extintas pela IUCN, de um total de 1,05 milhão de espécies, a taxa de extinção de insetos é tão baixa que não é motivo de preocupação. Em vez disso, é necessário, pelo menos, extrapolar com base na proporção listada como extinta apenas daqueles avaliados excluindo dados deficientes para o grupo e não no total conhecido para o grupo, a fim de estimar a proporção extinta para todo o grupo. Grupo. Assim, por exemplo, com 27 lepidópteros listados como extintos entre 1,042 avaliadas excluindo dados deficientes, 4, 109 das 158, 570 espécies de lepidópteros seriam estimadas como extintas. Da mesma forma, 7, 127 coleópteros 16 listados como extintos, mas nenhum odonata nenhum listado como extinto seria estimado como extinto. Mesmo dentro de Lepidoptera, Pararopalocera borboletas 19, 049 espécies no total, 4 estão listadas como extintas entre 973 avaliadas excluindo espécies com dados deficientes. Observe que muito poucas mariposas foram avaliadas, e a extrapolação estimaria 78 espécies extintas, contrastando com os 3 reconhecidos por Bries, mas posteriormente considerados duvidosos ou desconsiderados por ele. Mas mesmo o número de espécies extintas comparado com o número de espécies avaliadas num grupo não pode fornecer uma estimativa imparcial da taxa de extinção, uma vez que espécies altamente ameaçadas ou extintas podem ser mais propensas a serem listadas do que espécies que não estão ameaçadas. Por exemplo, para Diticidae, 24 espécies foram avaliadas, nenhuma com dados deficientes e 6 estão listadas como extintas IUCN 2020. Aliás, uma dessas 6 espécies é Carabditis novae-caledoniae, incluída na lista vermelha desde 1996 como Ornanthus nova-caledoniae, que não está extinta e foi registrada recentemente na Nova Caledônia. Sem saber como as espécies avaliadas foram selecionadas, não seria justificável inferir destes números que 25% das espécies de Diticidae estão extintas. Se a proporção de insetos extintos descritos fosse igual à proporção de mamíferos e aves listados como extintos pela IUCN 2020, então deveria haver cerca de 15,000 espécies extintas de insetos. Mas mesmo que as taxas de extinção de insetos sejam inferiores às de mamíferos e aves numa ordem de grandeza, o que os dados acima não parecem apoiar, ainda assim parece pouco provável que isto seja responsável pelo pequeno número listado como extinto na lista vermelha. Lista vermelha, o que é mais provável que seja resultado de falta de conhecimento ou de especialistas para realizar avaliações para a lista vermelha. Para ilustrar este último ponto, entre os 139 grupos de especialistas específicos de táxons da Comissão de Sobrevivência de Espécies da IUCN, apenas 17 são dedicados a invertebrados, mas há 36 para mamíferos e 19 para aves. Portanto, extrapolar os números da lista vermelha para insetos ou de um subconjunto de insectos para uma estimativa global do número de espécies extintas ainda resultará numa subestimativa. E porque diferentes grupos de insectos podem ter sofrido diferentes taxas de extinção, como sugerido pela análise acima, a seleção de um ou de alguns grupos em particular pode não ser representativa dos insectos como um todo. Aliás, é sintomático que, apesar das 373 espécies de cordados listadas como extintas IUCN 2020 em um dos seus parasitas multicelulares temintos, piolhos, crustáceos ou unicelulares esteja listado, por exemplo, uma espécie de anfípode que parasitou a vaca marinha de Steller, Hydrodamalis gigas e 6 Pteroptera piolhos que foram extintos quando suas aves hospedeiras desapareceram com extinção, e 2 a 4 outros piolhos, cuja extinção se deveu aos esforços para salvar seus hospedeiros, incluindo o pequeno kiwi malhado, Apteris soini e o condor da Califórnia, Gimangites californianus, afirmaram que borboletas, besouros tigre e bélulas têm sido de especial interesse para entomologistas amadores e profissionais. Cada grupo é bem conhecido, tem distribuição mundial e sua extinção de espécies nos últimos 500 anos está documentada. Entre esses 4 grupos, 25 260 espécies foram avaliadas e apenas 3 foram extintas. Fim da citação. É verdade que as borboletas são mais populares e, portanto,
provavelmente mais conhecidas pelos naturalistas em todo o mundo do que outros grupos de insetos, mas isso não significa que as suas extinções estejam bem documentadas. Existem apenas 4 borboletas extintas listadas na lista vermelha IUCN 2020, apesar de mais extinções serem relatadas na literatura. A afirmação de que 260 espécies desses grupos foram avaliadas não é verdadeira. Na verdade, apenas 5. 877 deles foram avaliados pela WIC em 2020, 4. 830 odonatos de um total de 5. 912, 1. 043 de 19. 049 borboletas e 4 de mais de 2. 300 besouros tigre. Seu número de 25. 260 é, na verdade, o número total de espécies então conhecidas de odonatos, borboletas e besouros tigres. Concluir, por exemplo, que nenhum dos dois 300 besouros tigres acima foi extinto com base nos 4 que foram avaliados não é apropriado. Assim, as estimativas de Briggs sobre as taxas de extinção são artificialmente baixas. No entanto, pelo menos os odonatos e as borboletas parecem apresentar taxas de extinção inferiores à média entre os insetos como um todo, com base nos dados da lista vermelha, talvez porque a maior vagilidade e concomitantes tamanhos de distribuição maiores reduzam o risco de extinção nestes grupos altamente voláteis. Nenhum grande grupo de insetos foi avaliado de forma abrangente para a lista vermelha. Por esta razão, utilizar a proporção de espécies listadas como extintas pela lista vermelha num determinado grupo de insetos em comparação com o número de espécies descritas nesse grupo para avaliar as taxas de extinção é enganoso. Dois o valor dos moluscos terrestres para avaliar as taxas de extinção de invertebrados. Na tentativa de superar esse problema aparentemente intratável dos invertebrados, Regner e Cowie concentraram-se nos moluscos. Os moluscos são um grupo razoavelmente conhecido de invertebrados, o que os torna valiosos do ponto de vista da extrapolação das taxas de extinção para a biodiversidade de forma mais ampla. Eles constituem o segundo maior filo animal depois dos artrópodes em termos de número de espécies existentes válidas conhecidas 83. 584 catalogadas no Molusca Base em 13 de outubro de 2021, com estimativas de até 200,000 espécies de moluscos no total e até mesmo de 200,000 espécies marinhas sozinhas. Das espécies de moluscos conhecidas, 772 cerca de 10,5% foram avaliadas, e destas 213 apresentam dados deficientes. A IUCN em 2020 lista 299 como extintas, o que representa 4,6% do total avaliado, excluindo aqueles com deficiência de dados. Assim, os moluscos sofreram uma taxa de extinção consideravelmente mais elevada do que as aves e os mamíferos 1,5%, com base na análise dos dados da lista vermelha da IUCN, com a ressalva de que provavelmente existe alguma tendência para a listagem de espécies extintas. Apesar da relativa falta de dados sobre invertebrados em comparação com vertebrados, quase o mesmo número de moluscos 299 está listado como extinto pela WIC em 2020, como todos os mamíferos, aves, répteis e anfíbios combinados 314, a maioria desses moluscos 273 são gastrópodes, sendo a grande maioria caracóis terrestres de ilhas oceânicas e mais de metade destes 135 são caracóis das ilhas do Pacífico. O potencial de preservação de restos de organismos é importante na avaliação de extinções, mas existem vieses de preservação inerentes que podem influenciar tais avaliações. Por exemplo, o potencial de preservação dos mamíferos é muito maior do que o dos anfíbios e o dos grandes vertebrados é muito maior do que o dos pequenos vertebrados. Entre os invertebrados terrestres, os moluscos são bons candidatos para avaliar perdas de espécies, pois deixam vestígios duradouros conchas nos registros fósseis e arqueológicos quando morrem. Nas ilhas, especialmente onde os substratos calcários com elevado teor de cálcio permitem a persistência de conchas vazias a longo prazo, muitas pesquisas revelaram uma fauna recentemente desaparecida e foram descritas espécies novas para a ciência, embora já extintas. Os insectos ou outros artrópodes, muitos dos quais não deixam restos identificáveis, geralmente não podem fornecer informações sobre extinções recentes como os moluscos, a menos que sejam utilizados métodos de análise de amostras que exigem muito tempo, por exemplo, perfuração de pântanos, caso em que extinções recentes de insectos e as suas possíveis causas podem ser reveladas. No entanto, muitos insetos são preservados em âmbar e outros são bem conhecidos, por exemplo, em depósitos lacustres, depósitos de turfa em pântanos e pântanos infiltrações de óleo. 3. Uma avaliação da extinção global baseada em moluscos.
Apesar dos grandes esforços da Wiccan, os dados da lista vermelha sobre extinções de moluscos continuam longe de ser abrangentes. Realizamos avaliações que demonstraram que a comunidade científica sabe que muito mais espécies de moluscos estão extintas do que as incluídas na lista vermelha. Nossas abordagens foram uma combinação de abordagens especializadas e de pesquisas-registros. No entanto, não eram abordagens de raciocínio estruturado e probabilístico, embora incorporassem aspectos de modelagem de probabilidade. Nossos números mais recentes são 638 espécies extintas, 380 possivelmente extintas e 14 extintas na natureza, um total de 1,032 espécies nessas categorias combinadas, e mais que o dobro das listadas pela IUCN em 2020 nessas categorias 462. Além disso, com base na avaliação de especialistas de uma amostra global rigorosamente aleatória de 200 espécies de caracóis terrestres, a extrapolação estimou que dá cerca de 30,000 espécies de caracóis terrestres, o número reconhecido na altura por Rosenberg 2014, 3,0005. 10 a 17% pode ter sido extinto com base na reavaliação dos dados de Regner por Coe 2017. Quando as extinções de cerca de 44,000 moluscos marinhos foram consideradas efetivamente 0,3 extintos, 3 possivelmente extintos, então 4 a 7% das 73,000 a 75,000 espécies de moluscos descritas foram extintas. De acordo com Molusca Base, o número total de espécies de moluscos existentes válidas conhecidas é um pouco superior às estimativas de Rosenberg que Regner e Coe usaram em seus cálculos. No entanto, o quadro geral da extinção não mudou. Se assumirmos que as 200 espécies de caracóis terrestres amostradas por Regner são representativas da diversidade conhecida de invertebrados não marinhos e da sua taxa de extinção reconhecidamente uma suposição ousada, e 3/4 das espécies são não marinhas, e as extinções marinhas são insignificantes em comparação com as extinções não marinhas, então aproximadamente 7,5 a 13% 150,000 a 260,000 de todos os aproximadamente 2 milhões de espécies foram extintas desde cerca de 1500. Isto é uma ordem de magnitude superior aos 882,0,04% listados como extintos pela IUCN em 2020. Mas será uma crise de biodiversidade ou mesmo a sexta extinção em massa? 5. Taxas de extinção atuais versus antecedentes. Os argumentos em torno da questão de saber se as atuais taxas de extinção são artificialmente elevadas dependem de uma avaliação da taxa de extinção de fundo. Desde que PIM 1995 introduziu a métrica de extinções por milhão de espécies ano, esta estatística tem sido usada frequentemente para descrever a taxa de fundo, com a maioria dos autores atingindo estimativas de 0,1 extinções por milhão de espécies ano, com alguns sugerindo que as taxas típicas podem estar mais próximo de 0,1 extinções por milhão de espécies ano. No entanto, com base nos mamíferos, Ceballos 2015 estimou uma taxa de fundo de cerca de 2 extinções por milhão de espécies ano. No entanto, Briggs preferiu usar uma taxa de extinção de fundo do Pleistoceno de cerca de 0,5 espécies por ano para comparação com as extinções modernas. Contudo, o grande valor das extinções por milhão de espécies ano é que a taxa de extinção proporção da biota que se extingue é independente do número total de espécies, enquanto um número específico de espécies que se extinguem nada diz sobre a taxa. No entanto, para facilitar a comparação, e sob a suposição de um total de cerca de 2 milhões de espécies descritas, uma taxa de fundo de 2 extinções por milhão de espécies ano equivale a 4 extinções de espécies por ano, mas 0,5 espécies por ano equivale a apenas 0,25 extinções por milhão de espécie ano. Usar o valor de 2 extinções por milhão de espécie ano de Ceballos 2015 para comparação com as taxas modernas é, portanto, 8 vezes mais conservador do que usar o valor de 0,5 espécie por ano de Briggs 2016 porque a diferença entre 4 por ano e a taxa moderna irá ser a menor do que entre 0,5 por ano e a taxa moderna, e assim diminuirá a ênfase na inferência de uma crise de biodiversidade. Além disso, o atual período de centenas de anos, ou seja, a IUCN lista as extinções desde 1500. Para facilitar a compreensão, as extinções por milhão de espécies ano são equivalentes ao número de extinções por 10,000 espécies por 100 anos. Portanto, a nossa estimativa de 150,000 a 260,000 extinções de todas as espécies durante os cerca de 500 anos desde 500, 300 a 520 extinções por ano entre cerca de 2 milhões de espécies equivale a 150 a 260 extinções por milhão de espécie ano,
muito maior do que mesmo o elevado e taxa de fundo conservadora de Ceballos 2015. Se, de forma mais conservadora, basearmos os nossos cálculos nas 638 espécies de moluscos que consideramos extintas, dá cerca de 80,000 espécies de moluscos existentes não apenas fósseis, incluindo espécies marinhas que sofreram extinção insignificante, obteremos uma taxa de 16 extinções por milhão anos espécie ou 26 extinções por milhão de anos espécie se incluirmos também espécies que consideramos possivelmente extintas 380 extintas na natureza 14. No entanto, estas estimativas são artificialmente baixas porque comparamos as extinções conhecidas por nós com o total de espécies conhecidas, em vez de apenas aquelas espécies conhecidas cujo estado havíamos rastreado. Espécies adicionais conhecidas podem estar extintas, sem o nosso conhecimento. Se utilizarmos os números da IUCN 2020 de 299 espécies de moluscos extintas entre 6.559 espécies de moluscos não deficientes em dados avaliadas, obteremos uma taxa de 91 extinções por milhão de espécies ano, embora esta seja artificialmente elevada devido ao preconceito na listagem de espécies extintas conhecidas. A média destas várias estimativas de extinções de moluscos cai um pouco mais de 100 extinções por milhão de espécies ano, mas com uma enorme variação dependente dos dados utilizados. Para os anfíbios, MC Calum 2007 estimou as taxas de extinção modernas com base nos dados da lista vermelha da IUCN de 10 a 61 extinções por milhão de espécies ano. Em 2014 estimou taxas para espécies de aves, anfíbios e mamíferos, respectivamente, descritas antes de 1900 como 49, 66 e 72 extinções por milhão de espécies ano, e descritas depois de 1900 como 132, 107 e 243 extinções por milhão de espécies ano. Para as plantas, Humphreys 2019 estimou as taxas de extinção modernas em 171 extinções por milhão de espécies ano para plantas descritas antes de 1900, e 60 extinções por milhão de espécies ano para espécies descritas após 1900. Todas estas estimativas de extinções por milhão de espécies ano situam-se no intervalo de 10 a 243, com uma média de pouco mais de 100 extinções por milhão de espécies ano, mas novamente com uma grande variação. Tomadas em conjunto, portanto, estas estimativas enquadram-se num intervalo semelhante aos de estudos anteriores e sugerem uma taxa contemporânea 100 a 1,000 vezes maior do que a taxa de fundo, isto é, com base numa taxa de fundo de 1 ou 0,1 extinções por milhão de espécies ano, respectivamente. Planck em 2016 estimou as extinções por milhão de espécies ano em cerca de 1,05 com base no número de espécies extintas da IUCN, mas como uma proporção de todas as espécies conhecidas, uma abordagem que, como discutido acima, subestima seriamente as verdadeiras extinções. No entanto, eles também estimaram extinções por milhão de espécies ano com base no número de espécies extintas, além de cerca de 1,000 espécies suspeitas de extintas, um valor de cerca de 10 extinções por milhão de espécies ano, e depois incluíram todas as aproximadamente 20,000 espécies ameaçadas, um valor de cerca de 58 extinções por milhão de espécies ano, o que é da mesma ordem de grandeza encontrada por outros estudos. Independentemente dos números relativos, quer se aceite uma taxa de fundo de 1,0 ou 0,1 extinções por milhão de espécies ano, as taxas de extinção avaliadas em muitos estudos aumentaram nos últimos 500 anos e, apesar do problema de que as taxas estimadas em intervalos de tempo mais longos são mais baixas do que as estimadas em intervalos mais curtos, são muitas vezes superiores à taxa de extinção de base derivada do registro fóssil. 6. Ilhas e outros habitats insulares. A maioria das estimativas das taxas de extinção, incluindo a nossa, indica que as espécies insulares sofreram taxas muito maiores do que as espécies continentais, um facto que é amplamente reconhecido. No entanto, Briggs 2017 descartou isto como não representativo de uma sexta extinção em massa, concentrando-se em faunas continentais com taxas de extinção muito mais baixas. Mas ignorar as espécies insulares minimiza a gravidade destas perdas, com números como a extinção de 2,000 espécies de aves nas ilhas do Pacífico após a colonização humana ter começado há apenas alguns milhares de anos, ou seja, a perda de quase um sexto da atual avifauna mundial. Embora geralmente se pense que as vastas selvas da bacia amazônica e da África Central podem não ser povoadas por espécies endêmicas extremamente restritas, pelo menos não na escala das endemismos insulares que habitam apenas alguns quilômetros quadrados, existem, no entanto, muitas ilhas de habitat dentro regiões continentais que de facto suportam endemias relativamente estreitas que estão tão ameaçadas como as das ilhas oceânicas.
Os caracóis terrestres dos afloramentos kársticos no Sudeste Asiático e noutros locais são altamente diversos e estreitamente endêmicos, muitas vezes em afloramentos únicos, e estão sob grave ameaça. Os caramujos de água doce são particularmente vulneráveis ao 200B devido à sua distribuição tipicamente estreita, muitas vezes apenas uma única nascente ou complexo de nascentes, assim como os anfípodes e outros táxons, incluindo plantas de nascentes artesianas nos desertos australianos. As faunas das cavernas em muitas partes do mundo abrigam faunas de invertebrados altamente endêmicas, com algumas espécies restritas a cavernas individuais, por exemplo na Romênia e na África do Sul. As espécies de peixes em lagos isolados do Planalto chinês apresentam altos níveis de endemismo de lago único, assim como os caracóis de água doce endêmicos de um ou alguns desses lagos. Antigos lagos nos Balcãs suportam radiações de caracóis e crustáceos endêmicos. Da mesma forma, a biota dos topos de montanhas isoladas e ilhas celestes inclui frequentemente espécies endêmicas de muitos grupos. Todos estes ecossistemas estão isolados pelo habitat circundante e, neste aspecto, são equivalentes a ilhas oceânicas. Mas a biodiversidade de muitos destes habitats isolados tem sido apenas mal estudada e, sem dúvida, um grande número de espécies endêmicas aguardam descoberta. Embora pareça certamente que a biota insular está mais sujeita à extinção do que as espécies continentais, uma conclusão tão ampla pode esconder a vulnerabilidade da grande diversidade de espécies continentais estritamente endêmicas que ocorrem em tais equivalentes insulares. Mesmo na bacia amazônica, é cada vez mais reconhecido que muitos táxons críticos podem não apenas estar restritos a áreas de endemismo delimitadas por grandes rios, mas também ocorrer apenas em mini-interflúvios dentro dessas áreas. 7. Espécies marinhas. A saúde ambiental dos oceanos é objeto de considerável atenção mediática, que em grande medida tende a tratar a poluição, por exemplo, o sétimo continente do plástico, o colapso da pesca e a extinção como diferentes manifestações do mesmo problema. Ironicamente, embora as primeiras 5 extinções em massa estejam documentadas com base no registro fóssil marinho, há muito poucas provas de que uma sexta extinção em massa possa ter começado nos oceanos. Dois estudos muito citados documentaram a sobrepesca, passada, presente e projetada, de unidades populacionais de peixes comerciais e o seu colapso em meados do século XXI, levando a declarações nos meios de comunicação social como marisco fora do menu até 2048 e não mais peixe até 2048. 2048. Contudo, os comentadores confundiram a extinção comercial, colapso econômico e ecológico das unidades populacionais de peixes e a extinção biológica ou desaparecimento de todos os indivíduos de uma espécie. Não se pode negar que as unidades populacionais de peixes comerciais foram e continuam a ser esgotadas e a redução do tamanho dos peixes-alvo ao longo do século XX fornece provas convincentes de mudanças nas linhas de base. Égudo, portanto, notável que, em contraste com este enorme conjunto de evidências, exista apenas uma extinção documentada de um peixe verdadeiramente marinho, Syntheristes unipennis, conhecido a partir de um único espécime recolhido na Tasmânia em 1802. Além disso, o Outin, Coregonus uchirichus, dos estuários da Bacia do Mar do Norte, e o Amphidromo grayling da Nova Zelândia, Prototroctis uchirichus gunther, também estão extintos. Todas as outras 72 espécies de peixes listadas como extintas, 62 são extintas na natureza, 10 na lista vermelha UPIM 2020 provém estritamente de água doce. Além dos peixes, as espécies marinhas listadas como extintas incluem a icônica vaca marinha de Steller, Hydrodamali gigas, a foca monge caribenha Neumonachus tropicalis, o aral real, Pinguinus impinis e várias outras espécies de aves marinhas, embora a foca monge e as aves marinhas enfrentassem ameaças quando em terra e não no mar, bem como apenas uma espécie de alga Rhodophyta vanworstia bennetiana papenfus, do porto de Sydney, não registrada desde 1886, e 4 espécies de moluscos marinhos. Destes moluscos, a litoraria letra FB02AMM e A dos Mandais e Pantanos Salgados da China foi redescoberta, embora sua sobrevivência permaneça incerta, e o Asiminidium Phallotropis plicosa das Maurícias qualifica-se mais como uma espécie terrestre halófila do que como um caracol marinho. Na verdade, a lapa da Nova Inglaterra, Lotia alveus, continua a ser o único invertebrado marinho cujo estatuto taxonômico é indiscutível e que tem uma história de extinção bem documentada. O declínio da quarta espécie de molusco, Lotia dlicheli, inicialmente descrita como um fóssil do Pleistoceno, não está ligado a mudanças ambientais modernas óbvias e pode ter sido natural.
Roberts, 1999, argumentou que há várias razões para suspeitar que muitas extinções marinhas passaram despercebidas, uma afirmação com a qual concordamos. Mas não partilhamos a sua opinião de que, em comparação com os ecossistemas terrestres, o mar tem sido muito menos estudado e a base histórica da informação tende a ser breve. É mais difícil ao mostrar ecossistemas marinhos, enquanto a sua afirmação de que o nosso conhecimento taxonômico de muitos grupos permanece fragmentário aplica-se igualmente à maioria dos grupos de invertebrados não marinhos. Além da lista vermelha, existem de facto casos adicionais de espécies marinhas declaradas extintas, e Gravely 2015 chegou a especular que das 53 espécies de hidrozoo do Mediterrâneo não registradas na literatura nos 41 anos anteriores, 60%, ou seja, 32 espécies poderiam ser declarado extinto. Tal como em terra, espécies declaradas extintas também poderão ser redescobertas. É certo que a vastidão do reino marinho e o afastamento de alguns locais tornam difícil a realização de pesquisas exaustivas para documentar o estado de conservação de muitas das suas espécies componentes. No entanto, esta vastidão e este afastamento são precisamente o que torna as espécies marinhas menos propensas à extinção global. Concordamos com Roberts, 1999, que o que não há dúvida é que muitas espécies marinhas começaram a trilhar o caminho da extinção global, que as várias ameaças continuam a aumentar e que a extrema raridade pode ser o prenúncio da extinção. Mas concluímos, em linha com a revisão de Monte Luna 2007 e com as opiniões defendidas por Briggs 2017, de que não há evidências de que uma sexta extinção em massa já tenha atingido a biota marinha. Feito. Plantas. Este comentário centrou-se nos animais, especialmente nos animais não marinhos. Mas as plantas, embora provavelmente descritas de forma mais completa do que as miríades de invertebrados, são mal abrangidas pela lista vermelha. O relatório de 2016 do Jardim Botânico Real de Kew reconheceu que é difícil provar a extinção das plantas porque as espécies podem ser difíceis de detectar, especialmente aquelas que não florescem todos os anos, e devido à falta de esforços de levantamento. Além disso, apenas 10% das espécies de plantas conhecidas foram avaliadas pela LUIC em 2020, uma pequena amostra direcionada para espécies que deveriam ser mais propensas à extinção pelos avaliadores da lista vermelha. Embora afirme que 21% das espécies de plantas estão ameaçadas de extinção de acordo com os critérios da IUCN, o relatório que não forneceu qualquer número de extinções conhecidas em plantas. A IUCN 2020 avaliou 556 espécies de plantas e lista 120 espécies como extintas e 39 extintas na natureza, 0,32% combinadas das avaliadas, com 507 nas categorias ameaçadas de criticamente ameaçadas, em perigo e vulneráveis U200 Bu200B, 41% das avaliadas e 4,1% da diversidade total. Houve várias tentativas de produzir contagens regionais de extinções de plantas, geralmente produzindo números baixos, 0,53% da flora nativa na Califórnia, 0,38% da flora espanhola e 0,55% da flora geral da Europa mediterrânea, mais 2% da flora nativa flora da Europa e de Israel. Com base em revisões da literatura, Humphreys 2019 compilou a primeira lista global de plantas extintas conhecidas, um total de 571 espécies. Isto incluiu 491 espécies que não estavam na lista vermelha, que atualmente lista 120 e excluiu outras que foram anteriormente listadas como extintas, mas que foram redescobertas ou sinonimizadas. Divos 2015 também mostrou que a atual taxa de extinção de plantas é até 500 vezes maior que a taxa de extinção de fundo. Contudo, este número é muito inferior a uma estimativa anterior de cerca de 30.000 plantas suscetíveis de serem extintas até 2015, que foi extrapolada a partir de uma abordagem especiária aplicada à perda de florestas tropicais. Front 2016 explicou a discrepância entre essas estimativas e os números da IUCN como resultado de dois fatores, e o fato geral, também aplicável aos animais, de que as listas de extinção são altamente conservadoras devido à dificuldade de provar que uma espécie está extinta e o medo do erro de Romeu, mas principalmente e o longo intervalo de extinção, ou seja, o tempo entre a ocorrência do evento que leva à extinção, degradação do habitat ou extinção de uma espécie necessária para completar o ciclo de vida, como um dispersor de sementes ou polinizador, e o desaparecimento do último indivíduo da espécie, fenômeno conhecido como dívida de extinção. Para as plantas, esse intervalo pode durar vários séculos. Este fenômeno é ilustrado pelo fato de que em ecossistemas altamente degradados,
como áreas agrícolas onde a floresta nativa foi desmatada, por exemplo na Costa Rica, árvores indígenas individuais podem sobreviver durante décadas embora não haja recrutamento. Essas árvores foram chamadas de mortos-vivos por Jans em 2001. Este intervalo de tempo é geralmente muito maior nas plantas do que nos animais porque muitas plantas têm uma expectativa de vida mais longa que os animais, e a presença de um banco de sementes no solo que pode produzir indivíduos até se esgotar, e muitas plantas podem reproduzir-se assexuadamente, o que permite que o último indivíduo produza sucessores. No entanto, vários estudos comparando taxas de extinção locais entre vários grupos taxonômicos mostraram que as plantas geralmente apresentam taxas de extinção mais baixas do que os invertebrados. Resta demonstrar que isto é verdade a nível global, mas pode acontecer que as plantas tenham de fato uma taxa de extinção mais baixa do que a dos animais. O fenômeno dos longos tempos de extinção também pode ocorrer em animais de vida longa, como os mexilhões perlíferos de água doce Unionidae, que podem ter populações vivas de animais velhos, mas sem recrutamento quando os peixes hospedeiros das larvas foram extirpados. Olha, o que devemos fazer agora? Como demonstramos, muitas publicações baseadas em métodos independentes demonstram a realidade da crise. A sexta extinção em massa pode ainda não ter ocorrido, mas já ocorreram taxas elevadas de extinção e enormes declínios populacionais, e seja lá como for chamada, a biodiversidade está a mudar a um ritmo maior do que aconteceria na ausência de influências antropogênicas. Isto é um fato. Negá-lo é simplesmente enfrentar a montanha de dados que se acumulam rapidamente, e já não há espaço para ceticismo, questionando se isso realmente está a acontecer. Compreendemos os custos de subestimar as taxas de extinção, nomeadamente que, ao fazê-lo, as espécies avaliadas incorretamente como extintas seriam excluídas do apoio à conservação, com perda de credibilidade caso a espécie fosse posteriormente descoberta como existente. Registrar um invertebrado como provavelmente extinto não atrai manchetes, mas sua redescoberta sim, especialmente nesta era de negação da ciência. Mas subestimar as taxas fornece combustível para aqueles que consideram não haver crise de biodiversidade, como sublinha Diamond 1987, o que pode levar a uma exclusão ainda maior do apoio. Com toda a incerteza inerente à declaração de extinção de uma espécie, especialmente um invertebrado, a nossa análise indica que o cenário mais provável é que os verdadeiros níveis de extinções antropogênicas estejam entre o que os céticos ambientais chamam de subestimação. É uma superestimação apenas para aqueles que rejeitam factos que não estão em conformidade com as suas agendas pessoais ou políticas. Parece cada vez mais provável que a sexta extinção em massa tenha começado em terra e em água doce. A humanidade tem o poder de manipular a Terra em grande escala. Somos a única espécie com tal poder e escolhas. Não somos, portanto, como alguns argumentariam, apenas mais uma espécie que se ocupa do seu trabalho no esquema evolutivo mais amplo das coisas, um argumento que dá carta branca àqueles que destruiriam a Terra para seu próprio ganho a curto prazo. Nem deveríamos, como outros argumentam, concentrar-nos apenas ou pelo menos principalmente na manipulação da Terra para o bem-estar humano, seja lá o que isso signifique. Tais atitudes, revistas e criticadas por Manne 2018 e Houston 2018, são uma abdicação de responsabilidade, na verdade, uma abdicação de moralidade. Em nosso poder, somos qualitativamente diferentes de todos os outros organismos. O nosso impacto na Terra também não é apenas mais um grande impacto, como uma colisão de asteroides. Nós temos escolha, os asteroides não. Temos a obrigação moral e ética de usar esse poder de forma criteriosa e não caprichosa. Mas não podemos deixar de sentir que a humanidade está a permitir o desenrolar de uma provável sexta extinção em massa, e é uma ilusão pensar que esta situação irá mudar de alguma forma importante, apesar das tentativas de alguns de influenciar políticos e empresários. Programas específicos de conservação tentam salvar uma espécie aqui e outra ali, principalmente aves e mamíferos, e alguns serão de facto bem-sucedidos, mesmo que situ, dando a falsa impressão, que será alardeada pelos negacionistas, de que somos bem-sucedidos no combate à crise. As agências, incluindo a Wiki, documentam ameaças, mas têm pouco impacto em termos de atenuar essas ameaças em grande escala. Os editores exortam-nos a concluir as nossas publicações com um esforço para sermos positivos, mas certamente é melhor sermos realistas. Então, o que podemos fazer? A boa notícia é que os esforços de conservação podem por vezes ser eficazes. Quando ameaças específicas são eliminadas, as espécies-alvo podem recuperar de estarem à beira da extinção.
Por exemplo, recuperações de espécies de mamíferos marinhos após proibições de caça, recuperação de faunas nativas, incluindo espécies de invertebrados, após erradicação de espécies invasoras em ilhas, falcão peregrino, Falco peregrinus tunstal, 1771, recuperação da quase extinção na América do Norte após a proibição do diclorodifeniltricloretano. No entanto, estes raros sucessos não devem esconder o facto de que, uma vez que a maioria das diminuições populacionais de espécies são causadas por fatores múltiplos ou pela degradação ou perda de habitat em grande escala, a remoção da causa da diminuição está geralmente fora do alcance de ações de conservação isoladas. Além disso, a maioria desses pontos brilhantes tem como alvos vertebrados. Para a grande maioria das espécies de invertebrados ameaçadas, nunca serão realizadas ações específicas para eliminar as ameaças. Existem múltiplas iniciativas, a vários níveis, para tentar retardar ou prevenir a sexta extinção em massa, iniciativas de indivíduos, organizações não governamentais e partidos verdes a nível político-social, por exemplo, a Rebelião da Extinção, ou a proibição dos neonicotinoides pela União Europeia em 2018, após décadas de lobby por parte de ambientalistas e já sofrendo exceções, esforços de agências de conservação para proteger espécies individuais ou criar áreas protegidas, etc. Nenhuma destas iniciativas é suficiente, muitas terão pouco ou nenhum impacto, mas todas são necessárias para tentar abrandar o processo, mesmo que mal consigam reduzir a taxa de extinção. A maioria dessas iniciativas não é orientada para espécies exceto alguns vertebrados carismáticos e funciona em grande escala áreas protegidas, legislação ambiental, educação ambiental. Sabemos que não pode haver ações específicas para proteger todas as espécies vivas individualmente, no contexto de tempo, financiamento e pessoas limitados para combater a crise da biodiversidade, os conservacionistas sugeriram várias abordagens para ajudar a estabelecer prioridades taxonômicas ou geográficas para a ação, incluindo, entre muitas outras, selecionar áreas com a maior diversidade e o maior nível de ameaça, que isto é, hotspot de biodiversidade, seleção de espécies com base no nível de ameaça e valor filogenético, tendo em conta a diversidade taxonômica, filogenética e funcional, incorporar abrangência, representatividade, substituição, mas também persistência de investimentos e eficiência de custos na priorização espacial, integração dos serviços ecossistêmicos no planeamento da conservação, tendo em conta a pressão da população humana, o habitat e o estado de proteção, capacitação em países megadiversos e maiores esforços para combater a negação da extinção e melhorar a educação pública e a divulgação para enfrentar a negação da ciência em geral. A lista é quase interminável e, embora essas ferramentas possam ajudar no planeamento da conservação e sejam certamente úteis, devemos admitir que não são suficientes para resolver a crise. Mas é aqui que nós, como taxonomistas e sistematas, devemos desempenhar o nosso papel, uma vez que estamos mais bem informados do que a maioria dos outros cientistas sobre o destino de espécies individuais. Devemos nutrir a apreciação humana inata da biodiversidade, porque aqui da vida Temborouga é tão popular e famoso. Temos de espalhar a mensagem de que a biodiversidade que torna o nosso mundo tão fascinante e belo está a ser extinta despercebida a um ritmo sem precedentes, muito mais rapidamente do que alguns nos querem fazer crer, e que a preservação da função dos ecossistemas, por exemplo, através da restauração de habitats não é suficiente para prevenir extinções. E porque não é viável conservar todas as espécies, devemos fazer o nosso melhor para recolher e, se possível, descrever espécies antes que sejam extintas. Amostragem de salvamento. Um esforço enfatizado por Boehm 2021 e GEL 2021. Tudo isto dependerá da revitalização do estudo venerável, mas já não tão moderno, da história natural e da taxonomia, a bionomia, tal como defendida por Dijkstra 2016, especialmente em instituições acadêmicas no norte global, onde diminuiu drasticamente. Muito disto foi dito muitas vezes por muitas pessoas, mas raramente de forma mais eloquente do que por Dijkstra 2016. Uma era de extinção, não há maiores prioridades do que acelerar a síntese da vida, salvar o conhecimento e aumentar a consciência. Para fazer isso, precisamos da nossa maior familiaridade com todas as espécies. Além disso, para desenvolver uma visão sólida de toda a vida na Terra, é crucial que, além dos animais grandes, belos e carismáticos, também concentremos nossa atenção nas infinitas formas mais estúpidas, nojentas e pequenas, os não carismáticos, invertebrados. No entanto, ao ritmo atual de exploração e descoberta, serão necessários mais de 300 anos para descrever os restantes 6 milhões de espécies não documentadas do planeta.
No entanto, os estrangulamentos para encontrar, recolher, descrever e nomear as restantes espécies do mundo não são técnicos ou tecnológicos, mas sim sociológicos e regulamentares. Por exemplo, com todas as boas intenções, a Convenção sobre a Diversidade Biológica de 1992 e, em particular, o seu apêndice de 2010, o Protocolo de Nagoya, introduziram alterações regulamentares que, em vez de as facilitarem, tornaram a recolha e a investigação da biodiversidade extremamente difíceis de realizar, especialmente em alguns dos países. Os países com maior biodiversidade e para as multidões de invertebrados pouco conhecidos para os quais falta capacidade local para descrever espécies. Na preparação para a 15ª reunião da 15ª Conferência das Partes na Convenção sobre Diversidade Biológica, vários líderes mundiais, em setembro de 2020, fizeram declarações de que a extinção da biodiversidade deve ser travada até 2030. E a primeira resolução da Declaração de Kunming, lançada em 13 de outubro de 2021 durante a primeira parte da 15ª Conferência das Partes, compromete-se a reverter a atual perda de biodiversidade e a garantir que a biodiversidade seja colocada no caminho da recuperação até 2030 e no mais recente. Esperamos naturalmente que a 15ª Conferência das Partes vá além das declarações de boa vontade e obrigue as partes a criar capacidades em países megadiversos, a combater a negação e o ceticismo da extinção e a promover uma melhor sensibilização pública, entre muitas outras medidas eficazes que a humanidade pode tomar para combater a crise. As ideias sólidas para a ação são muitas e abrangem uma vasta gama de assuntos, desde a concepção adequada de áreas protegidas até a tributação, ao planeamento familiar e à agricultura verde, conforme listado em revisões como a Plataforma Intergovernamental de Políticas Científicas sobre Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos 2019 e RIP 2017, mas parece que falta vontade política. Além disso, consideramos que a restrição excessivamente estrita da colaboração internacional, destinada a proteger os recursos biológicos de cada país da exploração comercial externa, deveria ser revista, uma vez que está atualmente a colocar obstáculos no caminho de uma compreensão básica mais profunda da biodiversidade e da crise que enfrenta, especialmente nos trópicos. A capacitação local pode contribuir de alguma forma para atenuar este problema. O presidente da União Europeia, que anteriormente não conseguiu atingir a sua ambiciosa meta de travar a perda de biodiversidade até 2010, e o fracasso dos países do mundo Plataforma Intergovernamental de Políticas Científicas sobre Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, 2019 em alcançar a meta número 12 de Aichi, estabelecida em 2010 pela Convenção sobre Diversidade Biológica em Nagoya até 2020, a extinção de espécies ameaçadas conhecidas foi evitada e a sua conservação, o estado de conservação, especialmente daqueles em maior declínio, foi melhorado e sustentado, reconhecidamente não conduz ao optimismo, além de haver preocupações de que os indicadores usados o 200 BU 200 para medir a erosão da biodiversidade não medem o risco de extinção. Mas não estamos a levantar as mãos e a abraçar uma provável sexta extinção em massa. Em vez disso, estamos a aceitar realisticamente que haverá muito mais perdas e a sugerir que é importante preservar e documentar os representantes dessas perdas futuras. Mas talvez, com esforços para divulgar a crise, os cientistas da biodiversidade possam alcançar alguns sucessos, de tal forma que uma componente significativa da biodiversidade global atualmente existente possa ser preservada na natureza e muitas das espécies que serão perdidas na natureza possam pelo menos ser preservadas. Preservados em museus para que as gerações futuras possam estudar e se maravilhar. Negar a sexta extinção em massa, simplesmente aceitá-la e não fazer nada a respeito, ou mesmo abraçar em benefício definido por quem? Da humanidade, abre o caminho para que ela aconteça. Isso. Conclusões. Uma sexta extinção em massa da biodiversidade da Terra, distinta de eventos anteriores porque é causada por atividades humanas, tem sido reconhecida por muitos há pelo menos 30 anos. Definimos esta crise para a biodiversidade como incluindo todas as extinções antropogênicas desde que os humanos modernos se expandiram para fora de África entre 200 e 45 anos atrás, embora as taxas de extinção sejam agora muito maiores do que eram no início. No entanto, alguns negam que exista uma crise, com base em duas críticas principais, e a afirmação de que as taxas de extinção estimadas foram exageradas e que a atual taxa de extinção não é significativamente maior do que a taxa natural de fundo, e de que, porque os humanos fazem parte do mundo natural, as extinções causadas pelo homem são um fenômeno natural, uma parte da trajetória evolutiva da vida na Terra.
2. Contrariamos estes argumentos mostrando que as atuais taxas de extinção, nomeadamente em invertebrados terrestres, são muito mais elevadas do que as taxas de extinção de fundo. Mostramos também que a utilização dos dados de extinção da lista vermelha da IUCN para determinar as atuais taxas de extinção conduz inevitavelmente a uma subestimação dramática das taxas, exceto para aves, mamíferos e talvez anfíbios. Os dados da lista vermelha têm sido utilizados de forma inadequada por alguns para negar que existe uma crise. E como a humanidade tem o poder de escolha, argumentamos ainda que uma atitude laissez-faire face à atual crise de extinção é moralmente errada. 3. Nós revisamos abordagens alternativas para avaliar extinções, focando na necessidade de abordar os invertebrados, e argumentamos que os moluscos têm vantagens significativas entre os invertebrados por causa de suas conchas, que permanecem após a morte como um registro permanente, enquanto a maioria dos outros invertebrados desaparecem sem deixar vestígios e, portanto, nunca seriam conhecidos se não tivessem sido coletados antes de serem extintos. Notamos, no entanto, o corpo de trabalho não insignificante sobre insetos fósseis. Revimos os nossos próprios estudos sobre a extinção de moluscos e, por extrapolação lógica, concluímos que 7,5 a 13% 150, 000 a 260, 000 de todas as aproximadamente 2 milhões de espécies conhecidas podem já ter sido extintas desde cerca de 1500. Isto é uma ordem de magnitude superior aos 882,04% listados como extintos pela IUCN 2020. 4. Discutimos brevemente o domínio marinho e concluímos que muitas espécies marinhas enfrentam ameaças significativas que continuam a aumentar, mas também concluímos que houve relativamente poucas extinções e que não há provas de que a sexta extinção em massa já tenha envolvido a biota marinha. As plantas, no entanto, enfrentam muitas das ameaças enfrentadas pelos animais terrestres e sofrem de preconceitos de conservação semelhantes aos dos invertebrados, embora haja indícios de que possam ter sofrido taxas de extinção mais baixas. 5. O prognóstico para a sobrevivência de uma grande proporção das espécies existentes não é bom. A nossa análise apresenta argumentos que demonstram claramente que existe uma crise de biodiversidade, muito provavelmente o início da sexta extinção em massa. Biólogos conservacionistas dedicados e agências de conservação estão a fazer o que podem, centrando-se principalmente nas aves e mamíferos ameaçados, entre os quais algumas espécies podem ser salvas da extinção que de outra forma se seguiria. Mas estamos pessimistas quanto ao destino da maior parte da biodiversidade da Terra, grande parte da qual irá desaparecer sem que sequer saibamos da sua existência. Negar a crise, aceitá-la e não fazer nada em relação a ela ou abraçá-la e manipulá-la em benefício inconstante das pessoas, definidos sem dúvida pelos políticos e pelos interesses empresariais, é uma revogação da responsabilidade moral.